tarde, caros alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Tomé, da disciplina de xadrez, e hoje nós iniciamos um novo ciclo nas nossas atividades. Por quê? Nós percebemos que logo no início da nossa quarentena, nós teríamos que fazer atividades que recrutassem o máximo da habilidade de vocês, da competência e do comprometimento, mas ao mesmo tempo que dessem a oportunidade para que todos os coleguinhas tivessem condições similares para estarem exercendo as tarefas do xadrez. E como nós sabemos, na escola, nós temos as pecinhas do tabuleiro para jogar na sala específica da nossa disciplina. E aqui, na nossa casa, muitas vezes, alguns colegas não possuem o jogo de xadrez. Então a primeira tarefa era construir esse tabuleiro. Por isso que nós adotamos a modalidade do papercraft. Essa técnica vem da cultura japonesa e chega através dos norte-americanos, né? E nós podemos aqui estar utilizando no Brasil para estar formando o nosso tabuleiro, todo feito em pecinhas de papel. Bem, nós fizemos nessa primeira etapa, então, não apenas a construção do tabuleiro, mas a construção de um primeiro conhecimento sobre o xadrez. Esse conhecimento, que era um conhecimento básico sobre as peças no sentido da movimentação e do posicionamento. Porque não adianta nada ter só as pecinhas e vocês não saberem como elas se chamam, como elas se movimentam e onde elas ficam no tabuleiro, não é mesmo? Seriam só pedacinhos de papel. Então, dando significado, nós trabalhamos aqui um princípio construtivista do conhecimento, onde cada etapa se comunica com a anterior e vai formando um processo. Então, é com esse intuito que nós chegamos ao segundo ciclo. Esse segundo ciclo nós vamos ter agora, já com um mínimo de peças e o tabuleiro montado, a possibilidade de estarmos realizando novas modalidades de aula, como essa daqui, uma modalidade em vídeo. Mas agora todos têm o material e um mínimo de conhecimento. Eu não tenho que ficar voltando lá atrás para recuperar certas coisas. Nós podemos já ir um passinho mais à frente. Isso torna o nosso entendimento mais amplo, o nosso procedimento mais eficaz. Tá bom? Eu aproveito para fazer esse vídeo porque é uma forma de dar uma transparência aos alunos, mas também aos pais, porque a maioria colabora bastante conosco. Isso é visível, as respostas têm aparecido através dos índices que nós temos alcançado, das entregas das tarefas, e eu fico muito grato e muito feliz. Mas ainda sempre existe um resíduo, uma pequena parte da quantidade de pais que não entendeu a proposta, que não dialogou, que ficou um pouco desmotivado ou sobrecarregado. Nós entendemos, a quarentena pegou pesado para todo mundo, inclusive para nós professores, que ao contrário que se possa pensar, estamos trabalhando em dobro, porque os planejamentos nunca param, e nem a mediação com a tecnologia. Para esses pais que tiveram mais dificuldades, que relataram, por exemplo, que estavam fazendo as atividades pelos filhos, nós avisamos que esse não é o intuito da tarefa. A tarefa não é para ser feita pelos pais, é para ser feita pelas crianças. E para você motivar uma criança a fazer uma coisa que ela não conhece, às vezes é complicado. Nós, na nossa realidade de ensino, sabemos isso. E muitas vezes sabemos na realidade de pai e mãe também. Eu sou pai, tenho 2 filhinhos, eu sei como é complicado motivá-los para fazer o aprendizado de algumas coisas. Então a gente recorre a ferramentas. Cativar, incentivar, entusiasmar. E funciona. Eu sei que cada um tem sua formação, mas ser pai e mãe não se aprende. Ser pai e mãe vai se praticando, né? E isso daí é complicado e na quarentena tem que ser um aprendizado com prática o tempo todo. Não são apenas palavras minhas, o entendimento meu de pai e professor. Eu creio que é uma coerência também com a questão legal. Nós obedecemos pela Secretaria de Educação não apenas parâmetros que são do município, mas que atendem à margem nacional. E o que acontece? Existe uma coisa chamada abandono intelectual. Para aqueles pais e mães que estavam fazendo as atividades pelos filhos e não passando o conteúdo para eles, não interagindo, isso daí é muito grave. Não só é uma coisa ruim para o conhecimento e aprendizado, que fica desfalcado, afinal, o adulto não precisa daquele conhecimento necessariamente. Ele não está naquela fase de desenvolvimento. É a criança que precisa. Mas também é ruim no sentido que é considerado abandono intelectual. Isso é uma prescrição dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, contemplando o direito da criança e do adolescente à educação, que quando um pai e uma mãe não acompanham devidamente ao seu filho na possibilidade de aprendizado, ainda mais na quarentena, onde isso não é apenas um acompanhamento, é um protagonismo, uma necessidade de participação, esse pai e essa mãe podem responder penalmente para o conselho tutelar, pode dar incidentes até com o Ministério Público.
Porque alguém sempre está correndo pelo direito do menor, sempre está correndo pelo direito do estudante, tá bom? É um esclarecimento porque nós temos cada um a nossa bagagem. Eu trago a minha desde os 14 anos como atleta, sempre gostei de corridas de rua, maratonas, mas quando fiz 17 anos entrei para o direito, e no direito me formei, criei amigos, depois fiz pós-graduação na Escola Superior de Magistratura, mas bateu mais forte no coração o desejo ainda pelo atletismo e acabei me tornando professor de educação física. Mas o direito não se larga da minha trajetória, ele está sempre muito presente, e eu tenho amigos mesmo na cidade de Concórdia, que são dessa seara, dessa formação. E eu acho que é muito importante, sempre que nós fazemos as nossas atividades, independente da profissão que nós tenhamos, todas são honradas e fundamentais, mas nós dialogarmos com o direito, porque o direito não é uma ferramenta para nos ferir ou nos punir, ele é uma ferramenta para ajudar a sociedade a conviver melhor. Então, quando eu cito essa questão do abandono intelectual, eu cito como professor e com a minha formação também, enquanto na área da advocacia, enquanto também pós-graduação no direito público, que realizei com muita alegria em Florianópolis, já há quase uma década. É muito gostoso trabalhar com educação e é fundamental, mas é fundamental respeitar os parâmetros legais, para que os pais não se coloquem em situações precárias, a escola não fique sobrecarregada e os professores não fiquem com seu entendimento truncado quando estão passando as suas tarefas, tá bom? É só um breve esclarecimento, porque se nós vamos aqui fazer a nossa segunda fase do aprendizado, é sempre bom dar uma época de boas-vindas, um momento de retomada. E aí vocês verem o rosto do professor, conversarem um pouco com ele, e eu com vocês, entrando muito respeitosamente no lar de vocês, eu acho algo fundamental. Então, é esse só o nosso pequeno aviso para dar o start, o começo dessa nossa segunda fase, onde teremos mais videoaulas, porque agora tudo faz mais sentido, Cada degrauzinho lá atrás, construindo esse material que algumas vezes algumas pessoas se sentiram desmotivadas, sobrecarregadas, ia ter sentido para o momento de agora. Não daria para fazer o degrau de agora dessa escadaria sem ter feito aqueles degraus anteriores. Tá bom? Tabuleiro e peças na mão, porque a aula vai começar.